Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa oitava aula, de cálculo 1. Bem, aqui nesta aula, pessoal, a gente vai falar de limite de funções composta, tá? Então, vamos entender inicialmente o que seria uma função composta, tá? Então, imaginamos que você tenha duas funções, f e g, tá? Tais que, o que você vai pedir? Que a imagem da função f esteja contida no domínio da função g, certo? Então, olha, visualmente, como é que a gente tem? Imagine que aqui seja o domínio da função f e a função f vai assumir valores aqui nesse outro subconjunto, certo? Então, aqui, ó, nessa bola fechada, nessa bola aqui vermelhada, você tem a imagem da função, ou seja, aonde você encontra todos os pontos da forma f de x, tá? Então, para cada x que você pegue aqui, a função f vai assumir valores aqui nesse conjunto, ou seja, aqui vai estar todos os pontos f de x, certo? Esses pontos vão estar associados aos pontos x pela regra f, tudo bem? Então, aqui você tem o domínio da função f e aqui você tem o domínio da função g. E o que você está pedindo? Que a imagem da função f esteja no domínio de g. Então, o conjunto imagem de f vai ser um subconjunto do domínio da função g. Aí observe bem, se os pontos aqui formados pelo f de x, certo? Eles são um subconjunto do domínio da g, em particular, eu posso calcular g nesses pontos, tudo bem? Uma vez que eles estão no domínio da g, ok? Então, eu posso calcular a g nos pontos f de x. Deu para entender? Então, o que a gente faz? A gente calcula a g do ponto f de x. Então, eu posso calcular a g de f de x, certo? E aí, você vai ter exatamente a imagem da g, que são exatamente todos os pontos g de f de x, ou seja, são os pontos que são calculados em f de x, pela g, pela regra g. Tudo bem? O que seria a composta, pessoal? A composta seria a função que vai do domínio da f até a imagem da g. Tudo bem? Então, aqui você vai definir uma outra função, que tem como domínio o domínio da f e a imagem da g. Mas, esses pontos, né, esse domínio aqui, ele precisa ter uma característica. Eles vão, qual é a condição, né? Quem é o domínio dessa função composta aqui, né? Que eu poderia dizer assim, o domínio da g composta f. Ou seja, são todos os pontos que estão no domínio da f, tais que a imagem da f esteja realmente aqui no domínio da g, tá? Então, a gente pede essa condição para que a função g possa ser calculada nos pontos f de x, tudo bem? Então, e como é que essa função aqui composta atua, né? Então, a gente já sabe que a função composta é a função que vai daqui a aqui, certo? E como é que ela atua? Ou seja, então a minha g composta f, né? Ela vai pegar aqui um subconjunto, daqui vai em R, e onde para cada x que você pega aqui, como é que você calcula a g composta f aplicada em x, né? É simples, ela é definida como a própria g calculada em f de x, da forma como eu disse aqui. Então, ela é a g calculada no ponto f de x. Então, para você calcular, primeiro você pega o x, certo? E aí você calcula quem é o f de x. Esse f de x vai dar um número, certo? E aí você calcula a g desse número, perfeito? Então, é isso. Essa é assim que a gente entende função composta, tá? E aí vamos entender agora o limite de funções desse tipo, tá? Então, ó, vamos entender. Vamos supor, para que a gente possa calcular o limite de funções compostas, a gente vai fazer uso de dois teoremas, tá? Esses teoremas vão estar presentes lá nas páginas do Guidorize. Bem, você vai pegar a f e g, né? Duas funções. Claro, a gente vai supor que a imagem da f esteja no domínio da g, exatamente por esse cálculo aqui, tá? Por causa desse negócio. E aí, nós vamos ter o seguinte, ó. Se o limite da f de x, quando x tende a p, é a, e a g é contínua, tá? Coloquei duas vezes é contínua nesse ponto A, então, olha só, o limite da f é a, e a g é contínua nesse ponto A, tá? Então, o limite da composta da g com f, né? De g composta f, a gente já viu que, por definição, ela atua dessa maneira, né? É o limite da g aplicada em f de x, quando x tende a A. Mas,
Aí, quando você chegar aqui, o que você vai fazer, pessoal? Você meio que faz uma mudança de variável. Você chama U de f de x, tá? Então, isso aqui vai ficar g de u, tá? G de u. Mas uma vez que eu mudei aqui, você muda aqui o domínio. Quando o x tende a p, pessoal, para onde o u tende, né? Isso implica o quê? Que o u tende para quanto, pessoal? Lembrando que o u quem é? É a f de x. Para onde f de x tende, pessoal? Olha, o f de x, quando o x tende a p, f de x vai para onde? Tem como limite a. Então, f de x tende a a. Então, ó, quando o x tende a p, u tende a a. Então, o que acontece aqui em verdade, pessoal, é que a gente está fazendo uma mudança de variável. Ou seja, o limite da g aplicada em f de x é o limite da g de u quando u tende a a, tá? Mas, uma vez que o limite, né? O limite, quer dizer, uma vez que a g é contínua exatamente em a, o que significa ser contínua, pessoal? Significa que o limite, né? Quando, nesse caso aqui eu estou chamando de u tende a a, de g de x, é quem, pessoal? É g do ponto A, não é isso? Não é isso? Então, ó, isso aqui significa ser contínua. Então, por exemplo, aqui você tem que limite de g de u, ó, aqui é u, desculpa, né? Aqui é o u, quando u tende a é g de a, é o g do ponto. Então, o limite de g de u quando u tende a vai ser exatamente o g aplicado no ponto A, onde quem é esse a? É o limite da f de x. Então, pessoal, o que o teorema nos diz? Se a função é contínua no ponto, quando você faz essa... Qual seria o processo que você teria que ver? Qual seria o cálculo que você teria que fazer para calcular o limite da composta? É simples, né? Você calcula o limite da f de x, né? Essa f de x é o que você vai chamar de u. E aí, esse limite vai dar um número a. Para você calcular o limite da composta, basta você calcular o g desse ponto, que é o limite da f de x, certo? Então, você tem que identificar quem é a f de x e quem é a g. Perfeito? Então, é isso que o teorema nos diz, né? Onde se u é exatamente isso daqui. E a demonstração desse teorema, pessoal, vocês podem encontrar lá no livro do Guidorizi, né? Na página 88, tudo bem? O teorema 2, observe que aqui a gente está dizendo que a g é contínua, né? Mas a gente sabe que o limite existe mesmo se a função não for contínua. Então, esse teorema aqui ele trata mais dessas situações, por exemplo. Imagina que você tenha duas funções fg, novamente, tá? Acho que o domínio da f esteja no domínio, a imagem da f esteja no domínio da g, e aí você supõe, novamente, que o limite da f de x é a, tá? Quando x tende a p, e o limite da g de u, né? O limite da g de u é L, tá? Aí aqui, pessoal, observe. Aqui a gente estava supondo que o limite da g de u, quando u tende a A, era o próprio g de A. Isso aqui é o caso que ela é contínua, mas a gente sabe que nem sempre a função é contínua. Mas o fato dela ser contínua não significa que o limite não exista. Então, isso daqui pode ter um limite L. Então, agora, em vez da função ser contínua, a g, eu estou dizendo que a função g não precisa ser contínua para que você calcule a composta dela, tá? Então, se a função g não for contínua, ou seja, se o limite da g de u, em vez de dar o g de a, dê o L, um número L, então, esse limite, então, se existe um R positivo, tá? Tal que o f de x é diferente de a, sempre que o x estiver aqui, né? A uma distância de P menor de que R, então, esse limite da composta vai existir e, mesmo assim, ele vai ser o limite da g aplicada em f de x, exatamente da g de u, tá? Que nesse caso aqui para nós seria o L, tá? Seria L. Então, esse limite seria L, certo? Então, novamente, a demonstração aqui para nós pode ser encontrada lá no livro do Guidorizi, na página 89, tá? Não é tão relevante para nós, mas interessante a gente entender. Então, vamos fazer uns exemplos para a gente entender melhor. Olha, vamos, exemplo 1. Desejamos calcular o limite, quando x tende a 1, do cosseno desse quociente, tá? Então, olha, observe que isso aqui é uma função composta. Por quê? O cosseno é uma função. Cosseno de x, por exemplo. Cosseno de x é uma função. Só que olha a função que está aqui dentro, né? Esse daqui é uma outra função. Então, a primeira coisa que você tem que identificar quem é, né? Quem é o f de x e quem é o g de x. Então, aqui aparece, né? Não é a g,
Ó, se você tem g de x igual ao cosseno de x, né? E aí você tem uma outra função, né? F de x, que é igual a essa outra função aqui, ó. 1 menos a raiz de x sobre 1 menos x, certo? E aí, se você calcula, por exemplo, o g de f de x, né? Quem é? É o g dessa função. Então, aqui você está passando quem? 1 menos a raiz de x sobre 1 menos o x, certo? Logo, ó, o que você tem? Quando você passa x aqui, o x aparece assim. Quando você passa esse número vai aparecer aqui, certo? Então, vai ficar o cosseno disso. Então, observe que, nesse caso, a nossa f de x é isso, certo? É o cara que está dentro. Então, você precisa identificar, tudo bem? Então, ó, aqui, para te resolver, então, tu vai chamar de f de x esse cara, que a gente sabe que isso aqui é o u, né? A gente vai fazer essa mudança de variável. Eu vou chamar u de f de x, que, na verdade, para mim, é essa expressão aqui. E quem seria a minha g de u? É o cosseno de u, certo? E a gente sabe que a função cosseno ela vai ser uma função contínua sempre, tá? Então, a cosseno de u é uma função contínua. Perfeito? Logo, o limite do cosseno de u é exatamente o cosseno de u. O limite do cosseno de u quando u tende a um certo número a é o cosseno de a, tá? Isso eu queria dizer. Então, como eu disse, o que a gente precisa saber? Quem é o limite, né? Quem é esse limite aqui de f de x quando x tende a a? Ou seja, né? Então, ó, o limite de f de x é o limite dessa expressão, né? Que a gente chamou de f de x. E aí você faz um cálculo aqui simples, né? Por exemplo, aqui eu estou usando eu vou usar a seguinte manipulação, né? Observe que 1 eu posso escrever como raiz de 1 ao quadrado, né? Porque eu posso cancelar aqui e isso aqui volta para 1. A mesma coisa para o x, né? A raiz de x ao quadrado, né? Porque o fora cancela aqui e volta para o x. Então, aqui, pessoal, eu tenho a diferença de quem? Entre 2 quadrados. Observe. Eu tenho a diferença entre 2 quadrados. E aí, a diferença de 2 quadrados pode ser escrito como o produto da soma pela diferença desses dois termos, né? Quem é que é o primeiro termo? Raiz de 1. Quem é que é o segundo termo? Raiz de x. Então, vai ficar raiz de 1 menos a raiz de x, só que a raiz de 1 é 1, tá? Raiz de 1 menos a raiz de x, mais, vezes, né? A raiz de 1 mais a raiz de x, tá? Produto da soma pela diferença. Acho que a raiz de 1 aqui é 1, tá? E aí, você observa que você pode cancelar, né? Esses termos aqui. E isso daqui vai ficar simplesmente com o limite de x tendendo a 1, de 1 sobre 1 mais a raiz de x, certo? E aí, quando o x tende a 1, aqui você não tem determinação nenhuma. Observe que aqui eu fiz essa manipulação porque o x estava tendendo a 1 e aí aqui embaixo ia tender para 0, tá? Então, aqui você fica com o limite de 1 sobre 1 mais a raiz de x, que você pode calcular por substituição direta. Então, substituindo aqui no lugar de x1, ficar 1 mais a raiz de 1. A raiz de 1 é 1, então vai ficar 1 mais 1 que dá 2. Então, vai dar 1 sobre 2, tá? Pelo teorema 1, pessoal, o que a gente tem, ó? O limite da f de x é 1 sobre 2, né? Então, isso aqui está fazendo aquele papel do nosso a lá, né? E a função g é contínua no ponto A, tá? Ela vai ser contínua em qualquer número, na verdade. Então, ó, o limite do cosseno de 1 menos a raiz de x vai ser exatamente o cosseno desse limite, tá? Que vai ser o cosseno de 1 sobre 2, né? Então, é o cosseno do ponto, né? É o g de A, no caso, né? Como o g é o cosseno, então vai daria o cosseno de 1 sobre 2, né? Como A é 1 sobre 2, né? Cosseno de 1 sobre 2, tá? Então, é simples assim, pessoal, para calcular, no caso, o limite de uma função composta, tá? Vamos fazer mais alguns exemplos. Bem, que eu já vou fazer mais direto um pouco, tá? Não vou explicar tão detalhadamente, queria que vocês vissem como era que estava sendo aplicado o teorema. Bem, vamos calcular esse limite aqui, ó. Limite de x tendendo a 1 de x quadrado mais 1 sobre x menos 1, tudo bem? Bem, o que é que a gente vê aqui, ó? Aqui você tem uma raiz, é a primeira função, e aqui você tem um quociente que determina outra função. Então, você chama de u quem? Esse cara aqui, ó. Fazendo u exatamente x quadrado mais 1 sobre x menos 1, tá? Ah, desculpa que é menos 1, tá aqui, ó. X quadrado menos 1. Então, eu vou fazer x quadrado menos 1 sobre x menos 1, tá? Então, o que eu tenho que calcular? Quem é o limite? Quando o x tende a 1, o u vai tender para quanto, né?
Então, ó, observe, uma vez que u é x² menos 1 sobre x menos 1, novamente aqui a gente pode escrever como se fosse x² menos 1 ao quadrado. A gente já está careca de fazer essa multiplicação aqui, né? Produto da diferença pela soma, tá? E aí você vai conseguir cancelar esses caras, então isso daqui vai ser x mais 1. Então, quando o x tender a 1, né? O u vai tender para quanto? O u vai tender para esse cara aqui. Se o x está tendendo a 1, né? Quando x tende a 1, o u vai tender para o limite desse cara, né? Quando x tende a 1. Só que o limite desse cara é esse daqui, né? Então, limite de x tendendo a 1 para x mais 1, que dá 2, né? Substituição direta. Então, quando x tende a 1, o u tende a 2. E aí é só reescrever o limite lá. Então, esse limite que a gente queria calcular vai ser o limite da raiz no lugar desse cara que eu chamei de u, e quando o x estava tendendo a 1, o u vai tender para 2. E aí, isso daqui é uma função contínua, né, no ponto 2, a raiz de u, e aí você pode calcular simplesmente por continuidade, por substituição direta aqui, vai dar a raiz de 2, tá? Então, é só fazer a mudança de variável. Outro exemplo, 3 aqui, pessoal, bem, a gente tem essa função, tá? E aí, qual é a mudança de variável que eu vou fazer? Bem, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar de u essa expressão, tá? Eu vou fazer u igual a raiz cúbica de x mais 2. Então, eu vou ter exatamente o seguinte, pessoal, observe. Bem, u ao cubo, olha, se a u é isso, então eleva aqui ao cubo, né? Tu vai elevar aqui também ao cubo. E aí aqui tu vai cancelar esse cara com esse cara. Então, u ao cubo vai ser simplesmente x mais 2, tá? Passando, né, isolando o x, você vai pegar esse 2 e jogar para cá, né? Então, x vai ficar u ao cubo menos 2, tá? É o que eu escrevi aqui, ó. U ao cubo menos 2, tá? Perfeito. E aí, vamos lá. Quando o x tende a menos 1, o u vai tender para quanto, pessoal? Tá? Olha, observe. Vamos lá. O x está tendendo a menos 1, certo? Vamos usar, você pode usar, para você calcular essa tendência, qualquer uma, tá? Por exemplo, bora usar essa daqui, ó. O x está indo para menos 1. Então, substitui no lugar do x menos 1. O u vai tender para quanto? Para a raiz cúbica de menos 1 mais 2, certo? Menos 1 mais 2, que dá o quê? A raiz cúbica de 1, certo? Ó, menos 1 mais 2 dá 1, que dá igual a 1, certo? Então, quando o u tende para menos 1, o u vai tender para quanto? Para 1, tá? Então, já fizemos a mudança aqui de variável. Então, ó, chamei u disso, e quando o x tende para 1, o u tende para 1, tá? Por que eu fiz isso daqui? Porque aqui embaixo aparece x, observe. Então, eu vou ter que substituir esse cara aqui também. Então, como a gente vai ficar? Olha, aí vamos analisar o quociente, tá? Olha, eu vou analisar esse quociente aqui. Vou analisar esse quociente aqui, ó. Eu tenho que a raiz cúbica de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1 vai ser quem? No lugar disso daqui, eu chamei de u. Tá aqui, ó, u. Menos 1 dividido por x, ó, x. Mas quem é x? Tá aqui, ó. É u ao cubo menos 2. Então, vai ficar u ao cubo menos 2 mais 1, certo? Reescrevendo aqui, u menos 1 vai ficar u ao cubo menos 2 mais 1 dá menos 1. E aí, pessoal, eu peço que você recorde aqui que você pode escrever isso daqui como se fosse a diferença de 2 cubos. E a diferença de 2 cubos a gente pode escrever dessa maneira, tá? Então, é o produto de u menos 1. Aí, o que você faz? Você diminui uma unidade aqui, o quadrado, mais u vezes o segundo, né? A gente está usando aquela fórmula lá, né? Que x ao cubo menos y ao cubo é igual a quem? A x menos y, x quadrado mais x y mais y ao quadrado, tá? Tá usando essa forma, tudo bem? Então, aqui a gente pode escrever dessa maneira, tá? E aí, da onde você vai cancelar esse cara, tá? E vai ficar simplesmente 1 sobre u quadrado mais u. U quadrado mais u mais 1, tá? Então, calcular o limite desse cara é calcular o limite desse, né? Quando u tende a 1. Já fez a mudança de variável aqui, ó. Quando u tende a 1. E aí, aqui, uma vez que isso daqui não zera quando u tende a 1, né? É só calcular por substituição direta. Então, vai substituir aqui, vai ficar 1 quadrado mais 1 mais 1, né? Que dá 3. Vai dar 1 terço, tá? Um outro exemplo, só para a gente treinar bastante, tá?
Olha, agora a gente quer calcular esse limite aqui, tá? Então, qual é a mudança de variável que eu vou fazer? Eu vou chamar o u do que está aqui dentro, ó, tá? Então, eu vou chamar o u de 3 menos x ao cubo, tá? Observe que eu preciso saber quem é x ao cubo. Aí é só isolar aqui, tá? Eu me substituir aqui. Então, ó, x ao cubo, né? Eu posso jogar ele para cá, ele vem positivo. E aí, jogo o u para cá. Então, vai ser 3 menos u, tá? Perfeito. E aí, ó, quando o x tende a 1, para onde o u vai tender, pessoal? Vai tender para isso daqui, né? Ou seja, substitui 1 aqui ao cubo, né? No lugar do x, tu coloca 1. Aí vai ficar 3 menos 1, que dá 2. Então, quando o x tende para 1, o u tende para 2, tá? Logo, vamos reescrever esse quociente aqui, ó. Esse quociente. Bem, isso daqui eu chamei de u, né? Então, vai ficar... Opa, eu até coloquei errado aqui. No lugar do... Coloquei x, mas é u, tá? U à quarta, menos 16, dividido por quem? Quem foi que eu chamei de x ao cubo? X ao cubo é quem? É 3 menos 1. Desculpa, 3 menos u. Então, no lugar de x ao cubo, eu coloco 3 menos u. E aí, esse menos 1 vem daqui, tá? Fazendo as continhas, pessoal, vai ficar como? U à quarta menos 2 à quarta, né? E aí, vai ficar aqui, olha, 2 menos 1 dá 2 menos u, tá? E aí, qual é a fatoração que a gente vai fazer agora? É uma fatoração parecida com essa aqui, tá? Novamente, mas agora para o cara a quarta, né? Então, como é que você faz, né? A gente sabe, por exemplo, que a ideia é simples, né? Você sempre pega a diferença dos dois termos, o 2, né? E aí, você começa aqui com uma unidade menor do que essa. O u vai decrescendo a unidade e o outro termo vai crescendo. Observe que aqui o 2 estava 2 elevado a 0, tá? E aí aqui já aparece o 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, tá? Então, se você pegar potências maiores, a regra é todo o tempo essa. Então, fica a multiplicação de u menos 2, tá? Observe que 16 é 2 a 4. U menos 2, que é a diferença dos dois primeiros, aí você começa a escrever essa potência. Sempre com uma unidade a menos daqui, né? U ao cubo. E aí o U, ele vai decrescendo a unidade da potência real. 3, 2, 1, 0, né? E o U elevado a 0 dá 1, não precisa aparecer aqui, tá? E aí o outro termo, pelo contrário, ele vai crescendo, ó. Aqui no caso, 2, 0, 1, né? 2, 3, é todo o tempo isso, tá? E vai multiplicando. E aí, você pode escrever essa diferença aqui dessa maneira, tá? Dividido, aí eu só fiz uma manipulação aqui e coloquei menos em evidência, né? Então, para voltar para menos u, multiplica por u, para voltar para menos 2, multiplica por... Quer dizer, para voltar para 2, multiplica por menos 2, né? Fazer esse jogo de sinal aqui dá mais, tá? E aí, ó, por que eu fiz essa manipulação aqui, ó? Porque para mim cortar isso daqui, né? Aqui tá 2 menos u e aqui tá u menos 2, então não daria muito certo. Aí, ó, esse menos aqui que vai ficar aqui na frente e vai sobrar simplesmente esse termo aqui, tá? Perfeito? Perfeito. Desculpa, esse menos em evidência aqui, tá? Menos em evidência, perfeito? Sabe que esse menos tá mudando o sinal de toda a expressão, tá? Aí, ó, já uma vez tendo essa estimativa aqui, calcular o limite desse cara quando x tende a 1 é calcular o limite dessa expressão quando u tende a 2. A gente já fez a mudança de variável aqui, ó, a tendência, tá? E aí, ó, menos aqui é uma constante, né? Pode sair para fora do sinal do limite. E aí calcula o limite dessa expressão, que é uma função polinomial, bem definida, bem comportada, né? Bem contínua, tudo bonitinho. Então, é só calcular por substituição direta mesmo. E aí, quando você for substituir aqui no lugar do 2, né? Isso daqui, esse cálculo todo aqui vai dar 32, tá? Só fazer o cálculo, tá? Vai ficar 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 quadrado, mais 4 vezes 2, mais 8, tá? Ficar 8, mais 8, mais 8, mais 8, que dá 32, tá? Perfeito, pessoal. Então, é isso, em questão de teorema, cálculo do limite, né, de uma função de composta, tá? Então, agora a gente vai entrar num outro tópico, tá? Que é referente ao teorema do confronto, tá? Pessoal, vamos fazer bem direto aqui. O que o teorema do confronto nos diz, pessoal? Você vai ter três funções, né? F, G, H, tais que vai existir um R positivo, tal que você vai conseguir ter essa estimativa para as funções. Ó.
A g de x, ela vai estar presa entre a f de x e h de x, tá? Nesse domínio pequeno aqui, tá? Então, a g de x, ela vai estar entre a f de x e a h de x. Aí, o que o teorema do confronto vai dizer, pessoal? Se você tem essa estimativa aqui para as funções e o limite das duas da ponta tende para um certo número L, por exemplo, a f de x tende para L e a h de x vai para L também. Então, o limite da g de x também é L. Deu para entender? É como se você estivesse espremendo, você tivesse... tem muita gente que chama de regra do sanduíche também, né? Ou seja, você tem duas funções aqui e aqui no meio dele tem uma função g de x. Se essas duas daqui vai para F, vai para L, então a do meio também tem que ir para L, tá? É isso que está dizendo. Então, o limite de f de... Se o limite da f de x for igual ao limite da h de x quando x tende a p for igual ao número L, então o limite da g de x quando x tende a p é igual a L, tá? A demonstração desse teorema também você pode encontrar lá no livro do Guidorizi. Ela é bem direta, tá? Não tem bronca nenhuma, é só usar a definição mesmo, direto, e essa majoração aqui, tá? Porque no fundo o que você vai ter, pessoal? Só dando a ideia lá, ó. Se o limite da f de x é L, então significa, pessoal, que no fundo você vai conseguir colocar a f de x entre um intervalo que vai de L menos epsilon, tá? Dado um epsilon, e L mais epsilon, tá? Então, eu vou pegar só essa parte aqui, dessa parte, tá? Então, eu vou colocar a f de x vai ser maior do que L menos epsilon, sempre que isso aqui ocorrer, tá? E aí, eu vou usar essa desigualdade, tá? Então, eu já vou ter essa majoração aqui. Só que o limite da h de x também é L, tá? Então, significa que a h de x... Vou até escrever aqui melhor. Se o limite da f de x é L, significa que a f de x é maior de que L menos epsilon e menor de que L mais epsilon, tá? E se o limite... Claro, teria que escrever a definição toda, só estou resumindo, tá? Se o limite de h de x também é L, então significa, até colocar epsilon 1 aqui, epsilon 1, tá? Significa que L é menor de que epsilon 2, por exemplo, e é menor de que L mais epsilon 2. Aí você pega um epsilonzinho que vai ser o mínimo entre esses dois. Então, vai valer tanto essa quanto essa. E aí, nesse caso, vai valer essas duas expressões ao mesmo tempo. E aí, ó, vou pegar essa e essa. E aí, é o que eu estou falando. A f de x ela vai ser maior do que isso, só que, por hipótese, ela está presa entre esses caras, e a h de x vai ser menor do que L mais epsilon, tá? Logo, a g de x vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon sempre que isso daqui ocorrer, se isso aqui for menor de que um certo epsilon, tá? Então, você mostra por definição que a g tem limite também, no caso L, tá? Então, a ideia é essa, pessoal, só para comentar, tá? Quem tiver curiosidade maiores informações, é só ver lá no livro do Guidorizi, tá? Bem, pessoal, vamos fazer um exemplo. Olha, seja a função f tal que o módulo da f de x é menor ou igual que x quadrado. Bem, eu quero calcular o limite da f de x, caso exista, quando x tende a zero, tá? E aí tem uma pergunta, será que a f é contínua nesse ponto zero? Por quê? Bem, pessoal, primeiramente observe aqui, eu vou usar a propriedade de módulo, né? Então, ó, se o módulo de f de x é menor ou igual que x quadrado, o que significa isso, pessoal? Que o que está dentro do módulo é maior do que menos x quadrado e menor ou igual que x quadrado, só a propriedade de módulo, tá? E aí, observe, a f de x está presa entre duas funções. Quem é essas duas funções? É essa daqui, que poderia chamar de f de x, e essa outra que você poderia chamar de g de x, tá? Então, ó, observe. Vou até chamar de h de x. Aqui seria melhor chamar de g de x, porque já está aqui a f de x, tá? Por exemplo, g de x, h de x, certo? E observe, quem é o limite dessas duas funções quando x tende a zero? O limite de x tendendo a zero de menos x quadrado é igual ao limite de x quadrado quando x tende a zero. Funções bem definidas, contínuas e tudo mais, então eu obtenho o limite dela por substituição direta. Aqui vai dar menos x quadrado, menos zero ao quadrado, que dá zero, e aqui zero ao quadrado. Então, as duas dá zero.
Então, pessoal, pelo teorema do confronto, uma vez que você consegue prender a f entre essas duas funções e o limite tanto de x² quanto de menos x² é zero, pelo teorema do confronto, o limite da f de x também é zero, tá? E o que a gente precisa verificar para que a função seja contínua, pessoal? Uma função é contínua no ponto quando o limite da f de x quando x tende a esse ponto é exatamente a f aplicado nesse ponto. Então, isso daqui precisaria ser exatamente o quê? O f do ponto. O f do ponto que ela está tendo, teria essa f de zero. Então, vamos calcular quem é f de zero. Olha, observe, pessoal. Uma vez que a f de x está aqui, né? Então, quando você calcula no ponto x igual a zero, ó, substitui aqui x por zero. Vai ficar f de zero é menor ou igual que zero ao quadrado, que dá zero. Então, você tem por aqui, pessoal, que o módulo de f aplicado no ponto zero é menor ou igual que zero, tá? Esse é zero ao quadrado, que dá zero, tá? Só que o módulo é maior ou igual que zero. Logo, se você tem basicamente que o módulo é menor ou igual que zero, então só tem uma possibilidade, né? Que a f de zero seja zero, né? Não pode ser diferente, certo? Então, é maior ou igual, é maior ou igual. Então, isso daqui significa que sempre que um número é maior do que esse próprio número, x é maior do que um certo número e é menor do que esse número. Então, significa que ele é igual a esse número, tá? Então, se o módulo desse cara é igual a um certo número fixo, significa que o módulo tem que ser igual a esse cara. O que está dentro do módulo tem que ser igual a esse cara, tá? Então, f de zero é zero, tá? Então, o que a gente conseguiu provar? Ó, que o limite de f de x quando x tende a zero é zero, que é igual a f de zero aqui. Então, a função é contínua, tá? Um outro teorema, um outro resultado importante, pessoal, é muito importante falar sobre ele, ele diz exatamente o seguinte: se você tem duas funções, f e g, tá? Acho que o limite da f é zero e a g é limitada, observe. Isso aqui significa que a g é limitada, tá? Significa que os valores de g estão exatamente aqui, ó. G de x, propriedade de módulo, né? G de x é maior ou igual que m, menos m, né? Menor do que m, tá? Então, ó, a g está limitada por m e menos m, tá? Perfeito? Então, ó, se você tem o limite da f indo para zero e a g é limitada, então o limite do produto da f com a g é zero, tá? Então, o produto de duas funções, uma limitada e outra indo para zero, dá zero, tá? O limite. É fácil mostrar isso, pessoal. Observe. Para me provar isso daqui, eu vou usar o teorema do confronto. Então, inicialmente, observe que o módulo de f de x vezes g de x, propriedade de módulo, o módulo do produto é o produto dos módulos, tá? É o produto dos módulos. Então, fica o módulo de f de x, módulo de g de x. Como a g de x é menor ou igual que m, então esse valor aqui vai ser menor ou igual que m módulo de f de x, tá? E aí, eu uso a propriedade de módulo aplicada a esse cara, tá? Então, eu estou dizendo que o módulo dessa expressão é menor ou igual que esse valor. Então, o que significa isso, pessoal? Que o que está dentro fica entre menos esse cara e esse cara, certo? Então, é isso que eu usei, propriedade de módulo. Então, observe que esse produto aqui, que é o que eu quero provar, o limite dele, ele está entre essas duas funções. Se eu conseguir provar que essa vai para zero e essa daqui também vai para zero, eu consigo provar que esse limite é zero pelo teorema do confronto, certo? Porque ela está presa entre essas duas funções. E aí, se eu conseguir que as duas da ponta vão para zero, pronto, acabou. Então, observe. Quem é o limite da f de x? Tá, por hipótese é zero, né? Então, se o limite da f de x é zero, tem uma propriedade de limite que diz que o limite do módulo também vai ser zero, tá? É simples, tá? É bem direto. Mas isso aqui é propriedade de limite mesmo, tá? Se o limite de uma função é zero, o limite do módulo também é zero. Perfeito. E aí, pelo teorema do confronto, né? A gente passa o limite exatamente em todas as expressões. E aí, esse m aqui, menos m a gente tira para fora. E aí, calcula só o limite do módulo, que dá zero. Então, vai ficar menos m vezes zero, que dá zero, né? E aí, aqui também, o m sai para fora do limite, que é uma constante. E aqui vai ficar simplesmente o limite do módulo de f de x, né? Que dá zero, que a gente já viu aqui. Então, vai ficar 0 vezes m, que dá zero, tá? E aí,
Logo, o limite dessas da ponta vão para zero, né? E pelo teorema do confronto, o limite que está dentro vai para zero também. Então, pessoal, essa propriedade é muito importante e ela é muito usada, tá? Muito usada mesmo. Vocês vão acabar usando aí no decorrer de todo o curso, acredito. Então, a nossa aula de hoje ela vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esses resultados, tá? Até a próxima.